Olá, e se Deus viesse à Terra, resolveria todos os nossos problemas? Eu muitas vezes já em revolta, é claro, geralmente em revolta ou por não entender, já falei, já afirmei, já questionei. Se Deus vier à Terra, por que Deus não vem à Terra para resolver os problemas? Por que Deus fica tão longe? Por que Deus não se apresenta aqui para a humanidade? Ele estando aqui presente vai resolver as questões, vai aniquilar a maldade, vai acabar com as enfermidades, ok? O homem terá mais respeito um pelo outro, porque estará na presença do Altíssimo. Já pensei assim, tenho certeza que você também já pensou e de forma decepcionada, porque Deus fica tão distante do ser humano, porque Deus está lá no alto, no céu, tão longe e parece não se importar com as causas do homem. São questionamentos que já fiz, sei que você também faz, e essas perguntas são normais pelo fato do não entendimento dessas questões, certo? Mas se eu te falar que Deus já veio à Terra, Deus já se apresentou de forma visível ao homem, e o resultado não é nada daquilo do qual imaginamos que pode ser. Vou te mostrar 3 ocasiões as quais o Senhor o Altíssimo esteve presente com a humanidade e veja qual foi o resultado. Em primeiro lugar, depois que o homem caiu, Deus se mostrou solícito em estar vivendo ainda com o homem na condição pecaminosa. Gênesis capítulo 4 vai contar a história de Caim e Abel, certo? Mas o que vemos ali naquela história? Um Deus presente com o homem caído. Deus andava, falava com Caim e Abel, tinha um relacionamento com o homem caído, e um relacionamento presencial, observe. No entanto, o que ocorreu? Isso impediu com que Caim matasse Abel? Não, não impediu. Agora veja, Deus tentou ainda andar com o homem na condição de caído, na condição de pecador. Mas foi impossível, porque a maldade do ser humano agora tomava conta dele, certo? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico os reinos do corpo, da alma e do espírito, onde eu vou detalhar qual a condição de cada um. E você verá que é impossível que um Deus permaneça, ou habite, ou viva com um ser humano em sua maldade. Deus tentou, Deus estava aqui com o ser humano na sua condição pecaminosa, mas foi impossível. O Salmos vai dizer que o Deus não habita com a maldade, que o nosso Altíssimo, Deus Altíssimo Todo-Poderoso, não habita com a maldade. A maldade não pode coexistir na presença do Senhor. Então, quando Deus viu que o ser humano tinha inclinado seu coração mais para a maldade, e que a sua condição espiritual que o leva à bondade tinha sido, de fato, interrompida, Deus se afastou da humanidade. De lá até outro momento não se viu a presença de Deus assim, querendo andar com o homem, porque era impossível. Era impossível para um Deus santo, altíssimo e bondoso, amoroso, conviver com um ser humano em sua total decadência moral e perversa. Na presença do Altíssimo, Caim matou Abel. Sim. E quando Deus foi conversar com Caim, veja bem, veja como é impossível o ser humano que questiona a presença de Deus, certo? Nessa condição, como ele age. Você pensa que nós somos diferentes de Caim? Não, nós temos a genética, nós temos a semelhança agora de Adão. No capítulo 5 vai falar acerca da genealogia, e ele vai dizer que Adão foi feito a imagem e semelhança do Altíssimo, certo? Aí vai dizer o quê? Que Adão gerou a Sete, e Sete era a imagem e semelhança de quem? De Adão. Veja como já houve uma interrupção aí. Enfim,
Então, essa maldade que Caim apresentou, ela também está dentro de nós. E você precisa reconhecer isso. Você tem acesso de raiva. Você, quando está assistindo o filme, você é levado a pedir uma justiça de forma agressiva. Se você nunca parou para observar, de agora em diante, observe quando você estiver assistindo um filme e correr alguma ação que você julgar inadequada, você vai pedir a punição do autor de forma punitiva, de uma punição que leva à morte. Tudo isso são traços e semelhanças daquilo que carregamos lá da semente de Adão. Então, foi impossível Deus continuar ali tendo uma relação direta com Caim e Abel, com a humanidade, por conta da sua maldade. A presença do Altíssimo não fez com que Caim tivesse uma posição, um sentimento melhor. Não. Ainda na conversa com o Altíssimo, Caim foi presunçoso, maldoso, arrogante, ok? E o respondeu, certo? O respondeu com ignorância. Quando Deus perguntou: o que fizeste, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Ora, porventura sou eu guardador do meu irmão? Enfim, essa foi a primeira parte onde podemos notar já de início que o Altíssimo já se fez presente com a humanidade, no entanto, não foi possível ter uma convivência, certo? Agora vamos a uma segunda etapa onde o Altíssimo se apresentou à humanidade e observe o que aconteceu. Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 19, vai mostrar ali quando Deus se apresenta ao povo de Israel recém-saído do Egito. Observe o que diz. Êxodo 19, versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque, observe, o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Aqui está mais uma ocasião onde o Altíssimo se apresentou à humanidade, certo? Agora observe a reação do povo naquela ocasião. Vamos para o capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e relâmpagos, e sonidos da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O Altíssimo se apresentou ao povo e a reação do povo foi se afastar do Altíssimo, porque não estava suportando a presença nem a voz de Deus. Porque a condição pecaminosa do homem, a condição maldosa do homem não suporta, não tem suporte para aguentar essa presença. Mesmo porque existe uma inclinação, certo? É preciso deixar bem claro. Isso por conta da inclinação do homem, porque o homem se inclinou para o mal. O homem já nasce sob o pecado, ele tem uma tendência pecaminosa, ela tem uma tendência maldosa. Então, para você que pergunta por que Deus não se apresenta, você acha que você suportaria estar na presença do Altíssimo? Não porque Ele é um Deus todo-poderoso, mas porque a sua condição maldosa não suportaria a presença de um Deus grandioso. Compreende? Deus se apresentou e o povo pediu para que Moisés falasse com eles. Observe. Eles falaram: Moisés, fala tu conosco, mas não fale Deus com a gente. Veja a barreira já que o homem começou a colocar diante de Deus, certo? Porque era pesado. Sim, era pesado. Os padrões divinos de Deus para os padrões pecaminosos, os padrões da carne. Não coincide. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Né? Aqueles que se inclinam para a carne se tornam-se inimigos de Deus, porque de fato não pode ter amizade com Deus, certo? Porque Deus é espírito e busca os que tais assim o adorem em espírito.
compreende? E essa condição de espírito só é possível através do Espírito Santo. Quando você ouve a verdade, essa verdade é a palavra do Evangelho, ela cresce em você e você acredita e aceita a Jesus Cristo como o seu Salvador. Salvador de quê? Do seu espírito, da sua vida. E ele te dá o Espírito Santo, te capacitando a ter esse relacionamento com o Altíssimo. Ainda no capítulo 20, o versículo 23, que diz assim: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um dos primeiros mandamentos que Deus ordenou àquela comunidade foi não ter outros deuses, não fazer para eles imagens de escultura, certo? Agora no capítulo no capítulo 32, logo de cara o que acontece? Observe. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Observe aqui, Deus estava ali no monte, a presença do Altíssimo estava ali, certo? O homem ignorou de tal maneira a presença do Altíssimo que não se referiu mais a ele, se referiu a Moisés. Já, em primeiro lugar, quebrando o principal mandamento do Altíssimo, não ter outros deuses. Primeiro, ignorou a presença do Altíssimo, certo? Segundo, teve Moisés como maior do que o Altíssimo, o homem, em primeiro lugar. E terceiro, pediu que colocasse outro Deus, estando a presença do Altíssimo ali, visível para eles. Você acha que a humanidade hoje seria diferente? Você que pede essa presença do Altíssimo, você acha que você faria diferente? Na verdade, o que acontece aqui é só uma curiosidade do ser humano. Porque Deus se apresentando na Terra como se apresentou nessas duas etapas, o ser humano fará a mesma coisa. Eles querem um Deus que faça tudo para eles. A verdade é essa, a humanidade quer um Deus que faça tudo para ela. Um Deus que resolva seus problemas, cure suas doenças, certo? Sane suas necessidades emocionais, de relacionamento. Mas eles não querem, de fato, um Deus presente. Se Deus se apresentar, assim como já mostrei aqui que aconteceu, faremos, o ser humano fará a mesma coisa, certo? Vai ignorar Deus, vai adorar os seus deuses. Vamos ver agora uma outra ocasião onde o Altíssimo se fez presente com a humanidade e veremos mais uma vez qual foi o resultado. Observe, nessa terceira vez o Altíssimo ele não se apresentou em sua forma de Deus, certo? Onde tentou ter uma relação direta com o homem. Dessa vez ele se apresentou como homem, em forma de homem. Observe, Evangelho de João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entende que aqui está falando do Altíssimo? Deus presente conosco, que se fez homem para tentar ser compreendido pelos homens. Jesus Cristo, homem, o Deus Todo-Poderoso que está no princípio, o Verbo que fez todas as coisas, agora na condição de homem, tentando uma aproximação com o homem. E qual foi o resultado? Ele agiu e atuou na terra, dentro daquilo que a humanidade espera de um Deus. Esse questionamento que você faz aí, se ele estivesse aqui, as coisas seriam resolvidas, certo? Ele curou. E qual foi o resultado? Certo? Ele alimentou as pessoas. E qual foi o resultado? Ele fez grandes obras, maravilhas. E qual foi o resultado? Porventura isso levou as pessoas a acreditarem nele? Porventura tudo isso levou as pessoas a o aceitarem? Não. Antes, todos, unânimes, numa só voz, o crucificaram.
Deus, na forma de homem, se apresentou ao homem para ser aceito pelo homem, na condição de homem, falando o linguajar do homem, ok? O que aconteceu? As pessoas, os homens, o rejeitaram. Ele se apresentou, se declarou como o Altíssimo, e as pessoas não o aceitaram. Você acha que hoje seria diferente? Então, não seria. Não seria e nem vai ser. Por isso Deus se preservou à distância e manteve um reino aqui na terra, porém esse reino, ele se dá de forma espiritual. O reino está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que aceitou essa verdade e que tem o Espírito Santo de Deus. Deus reina sobre aqueles, sim, que já o aceitaram, que têm agora o seu Espírito Santo. Esses, ainda assim, tendem a rejeitar o Altíssimo. Nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Para você entender quanta coisa é séria. Nós que temos as primícias do Espírito Santo, somos selados por Ele. Ainda assim fugimos de Deus, praticamos coisas que não convêm, ainda estamos naquela luta entre a carne e o Espírito. Compreende? Imagina então essas pessoas que de fato não têm esse selo do Espírito, porque não querem, porque a sua inclinação é totalmente para a carne. Compreendeu? Quando eu falo inclinação para a carne, não estou falando da pessoa viver, da pessoa ser feliz, da pessoa usufruir daquilo que Deus criou de fato para o homem usufruir, certo? Porque temos que separar essa linha do radicalismo. Não sou a favor do radicalismo. O radicalismo de fato não ajuda. Em vez de apresentar o Altíssimo como ele sempre quis ser visto, mostra um Deus contrário a essa vontade, mostra um Deus tirano, mostra um Deus perverso, um Deus sem amor, entendeu? Deus é justiça, mas é como um pai em relação aos seus filhos. Ele corrige o filho que ama, certo? Ele educa, mas não quer dizer que não ama, não quer dizer também que é só o amor. Existe a educação, existe a correção. Tudo isso faz parte de uma relação entre pai e filho. Com Deus não é diferente, certo? Mas o princípio o homem rejeitou a Deus na forma de homem e o matou. Interessante que o ser humano ele só não matou Deus nas outras ocasiões ao qual ele se apresentou, porque era impossível o homem tocar o Altíssimo na forma como ele se apresentou. Compreende? Porém agora Deus, na forma de homem, deu a oportunidade do homem expressar a sua raiva contra o Altíssimo. O matou. É interessante que todo aquele povo que foi beneficiado, como houve uma ocasião mesmo, qual Jesus se afastou e a multidão correu atrás dele e foi, e buscou e o achou, e o próprio Cristo falou: vocês me buscam pelo que vocês têm recebido, o alimento. Compreendeu? Compreendeu aí? É isso. Então a humanidade, as pessoas que fazem essas perguntas, são apenas curiosidades, são apenas uma forma de intimidar o Altíssimo, uma forma de o pressionar, mas de fato não querem um Deus presente em suas vidas. E se Deus se apresentar, vai acontecer a mesma coisa que tem acontecido na história. Ainda não fechou. Se você for para o livro de Apocalipse, você vai ver que após as pragas, as primeiras etapas da praga, vai estar escrito assim: e depois dessas coisas, mesmo assim, o homem não se arrependeu. Não se arrependeu de quê? Da sua maldade, da sua idolatria, da sua feitiçaria. Compreende? Que para o homem a escolha é viver num caminho tortuoso, viver num caminho pecaminoso, porque é a sua essência. E essa essência só pode ser mudada pelo Espírito Santo. Ok? Então fica aqui a resposta. Se Deus se apresentar, alguma coisa vai mudar? Não, porque o homem não muda. Quem tem que mudar é o homem. A maldade é nossa, certo? E outra ocasião eu vou trazer aqui porque o Apocalipse acontece ou aconteceu como diz muitos,
certo? Enfim, fica essa reflexão. Isso não é uma pregação, é uma reflexão. Me acompanhe, interaja comigo, vamos trocar experiências. Comente aí a sua opinião, o que você pensa, se concorda ou não. Dê o seu like, que é muito importante para nós. Não para mim, mas para nós, certo? Um abraço, fique com o Altíssimo e até o próximo vídeo.